A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Gildásio Bispo, sirvo como pastor auxiliar no campo de Itaberaba, Bahia, a Assembleia de Deus Ministério e Missão, filiada à CEADEB e CGADB. Lições Bíblicas CPAD, classe de jovens, segundo trimestre de 2022. O título, O Perigo das Tentações, as orientações da Palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. O comentarista da lição de jovens é o pastor Alexandre Coelho, do Rio de Janeiro. A lição de hoje é a lição de número 5 e nós vamos estudar sobre Balaão, quando Deus diz não. O texto principal está em Números 23 e 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? No resumo da lição, nós temos como devemos estar atentos para as ocasiões em que Deus nos orienta a não ultrapassar os limites impostos por Ele. Precisamos ter esse cuidado para não quebrar esses limites. Os objetivos da lição são, primeiro, saber que Balaão ouviu a voz de Deus. Segundo, mostrar que errar é humano, mas não devemos insistir no erro. E terceiro, apontar o que ocorre quando a ambição vence o discernimento. Querido jovem, você que é aluno da escola Bíblica Dominical, você que é professor de classe de jovens, essa lição está maravilhosa. Você que é professor, na lição desta semana, estudaremos a respeito da tentação da ambição. Vamos estudar sobre a vida de Balaão, a respeito de como ele se comportou diante ali daquele episódio. E a respeito de Balaão, vemos que ele ouvia a voz de Deus, embora não fosse um hebreu. A princípio, parece que ele reconhecia o Todo-Poderoso como único e verdadeiro Deus, mas, ao que tudo indica, em algum momento ele deixou a ambição tomar conta do seu coração e passou a ignorar a vontade do Senhor, a voz do Senhor na sua vida. Balaão foi chamado pelo rei de Moabe para amaldiçoar o povo a quem Deus já havia abençoado. Sua missão era impossível e ele bem sabia que não obteria êxito. Contudo, tentava de todas as formas receber algum tipo de recompensa. É o que a Bíblia chama de prêmio, não é, da injustiça. Tudo indica que Balaão levava a sério sua missão profética. Todavia, seu coração era ambicioso e dúbio. Que jamais sejamos seduzidos pela tentação da ambição e venhamos nos apartar do Senhor, que é fonte de bênção e vida abundante em nossas vidas. Vamos ter esse cuidado. Convido aos jovens para estarem aos domingos na Escola Bíblica Dominical, na sua igreja, na sua classe. É muito importante o jovem participar das classes de EBD. Isso é muito bom. Eu, como jovem, participei ativamente das classes de Escola Bíblica Dominical e passei toda a minha juventude participando e frequentando a Escola Bíblica Dominical, como aluno e posteriormente como professor. Deus me abençoou grandemente, graças a Deus até aqui, nos ajudou o Senhor. Eu glorifico a Deus e agradeço pela oportunidade de passar pela Escola Dominical quando jovem, e agora, na fase adulta, caminhando para a maturidade, terceira idade, a gente continua frequentando a Escola Bíblica Dominical, que é uma bênção para nós. Balaão teve pontos fortes e também teve alguns êxitos, mas observe o final de Balaão. Muito conhecido por suas eficientes bênçãos e maldições. Pontos fortes e êxitos. Temos aqui também, evidente que obedeceu a Deus e abençoou a Israel, a despeito do suborno de Balaque.
Então Balaão já era uma pessoa conhecida, por isso foi procurada para amaldiçoar o povo de Israel. Vamos ver fraquezas e erros. Ajudou a levar os israelitas a adorarem ídolos, segundo nós encontramos em Números 31:16. Retornou para Moabe e foi morto durante a guerra. Lições de vida. As motivações são tão importantes quanto as ações. Onde estará o teu tesouro, também estará o teu coração. E algumas informações acerca de Balaão, vamos ver aqui. Local. Os locais, né? Viveu próximo ao rio Eufrates, viajou ali para Moabe, os familiares, o pai Beor, e foi contemporâneo de Balaque, rei de Moabe, foi contemporâneo de Moisés e também de Arão. Então, foi na antiguidade. Vamos ver o texto bíblico que se encontra em Números 22, de 1 a 12. Vamos ler. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito deste povo, temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar, então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Observamos aqui, queridos alunos, jovens, que Deus já havia abençoado o seu povo, Israel. Israel já era um povo bendito, um povo abençoado. Então, quem poderia amaldiçoar? Então, esse profeta foi comprado para que amaldiçoasse o povo de Israel. Uma das maiores tentações que cercam as pessoas que conhecem a Deus é justamente tentar contornar o que o Senhor disse, seja para fazer alguma coisa, seja para deixar de fazê-la. A vontade do Altíssimo pode impulsionar pessoas para a obediência, mas também que essa vontade confronta o que desejamos, como reagimos. Não raro, o anseio de conseguir mais bens materiais, posições ou fama nos leva a querer impor para Deus a nossa vontade, ou impor a Deus a nossa vontade. A ambição pode nos fazer ignorar as orientações expressas do eterno Deus,
levando-nos a lugares onde ele jamais planejou que estivéssemos. Preste atenção, jovem, preste atenção, você que é estudante da Palavra de Deus e que frequenta a Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. Nesta lição, veremos o quanto a tentação pelo dinheiro levou um homem chamado Balaão a contrariar orientações divinas, como ele contornou a situação para desobedecer a Deus e o custo de sua desobediência. Por fim, veremos o custo de se desafiar a Deus quando ele nos dá orientações claras e diretas. Nós temos aqui 3 tópicos importantes. Primeiro tópico, um homem que ouviu a voz de Deus. O segundo tópico, insistindo no erro. E o terceiro tópico, quando a ambição vence o discernimento. Nesta primeira parte, ou primeiro tópico, nós vimos aqui que no subtópico 1, um homem que ouvia a voz de Deus. Balaão é descrito na Bíblia como um homem que ouvia a voz de Deus. Ele não era hebreu, não era israelita. Moisés não entra em detalhes sobre a fé de Balaão, nem como ele começou a ouvir a voz do Todo-Poderoso, muito menos se Balaão tinha por hábito obedecer ao que Deus lhe dizia. Mas deixa claro que ele não apenas ouvia o Pai Celeste, mas também soube distinguir que o Senhor estava falando com ele. Então, eis uma importante questão. Quando somos tentados, não basta ouvir a voz de Deus. Veremos que é preciso ouvir e obedecer o que Deus está falando. O Senhor não se nega a falar conosco e nós temos na Bíblia, a palavra escrita, os princípios gerais para a comunhão com Ele e já estão ali apresentados. Temos também respostas do Altíssimo quando oramos e podemos não somente ouvir sua voz nos orientando, mas igualmente nos direcionando em situações nas quais Ele mesmo está nos dirigindo. Em Jeremias 33 e o versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, quando nós clamamos a Deus, Deus nos ouve. Nós clamamos e Ele nos ouve. E segundo a sua vontade, Ele nos atende. É o que está dito aqui em Jeremias 33 e 3. Deus também fala conosco de diferentes maneiras. Como? Por intermédio dos seus servos, por meio dos dons espirituais que são bíblicos e são válidos para os nossos dias, pois foram dados à igreja para edificação dos santos. Esses dons não têm data de validade no Novo Testamento, nem se sujeitam ao pensamento de algumas pessoas ou teólogos que entendem serem extintos no primeiro século da era cristã. Os dons são atuais, o poder de atuação do Espírito é presente, nós estamos vivendo a era da graça, do derramamento do Espírito Santo e cumprindo assim a profecia de Joel, que diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os idosos, e os velhos teriam sonhos, os jovens visões, e assim sucessivamente. Então, vamos ver no segundo subtópico que um homem diante de um negócio. Balaão entra na história sagrada durante a caminhada do povo em direção à terra prometida. O povo saiu do Egito, estava indo à terra prometida. E agora entra em cena Balaão. Midianitas e moabitas se uniram em torno de uma causa a qual julgaram ser um problema em comum. Então, houve ali uma união de 2 povos para lutarem contra o povo de Deus. O acampamento dos israelitas nas campinas de Moabe estão descritos em Números 22, de 1 a 3. No texto que nós lemos, nós vimos que ali estava descrito o acampamento de Israel. É certo que a multidão de hebreus deixou os moabitas assustados, pois os filhos de Abraão eram numerosos. O povo de Deus era muito numeroso, era uma multidão. Talvez fosse mais fácil para os inimigos do povo de Deus se cercarem de forças espirituais que pudessem dar fim àquele povo,
poupando dessa forma uma possível guerra e perdas, né, de soldados moabitas, baixa de soldados moabitas. Dessa forma, os midianitas também se uniram aos moabitas e enviaram representantes para falarem com Balaão, para amaldiçoarem o povo de Deus. Mas como amaldiçoar aquele que Deus já abençoou? Nós somos abençoados por Deus. Maldição, não é? Encantamento não vale contra Jacó, porque somos um povo já abençoado por Deus. Povo bendito é, disse o Senhor. Após receber os representantes dos dois reinos, Balaão consultou a Deus, consultou ao Senhor. Ao que parece, ele não tinha conhecimento de que os hebreus contavam com a proteção de Deus. O Eterno sabia que aquilo tudo estava acontecendo, mas se dirigiu a Balaão e perguntou quem eram os homens que estavam com ele. Deus já sabia, mas Deus deixou que ele explicasse quem eram e o que estavam fazendo ali. E de forma objetiva deixou claro a Balaão que ele não deveria entrar naquele negócio. Números 22 e 12. Vamos ler? Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. É curioso o fato de que Deus considera seu povo um povo bendito. O mesmo povo que murmurou contra Deus no deserto, que se rebelou contra Moisés, um povo que aborreceu a Deus no deserto, foi agora considerado bendito, abençoado pelo próprio Deus. É provável que isso se deva não apenas porque o Todo-Poderoso trata com o seu povo de forma amorosa, mas também que somente ele pode julgar os seus. Ele não permitiria que seu povo fosse alvo de alguma maldição. Então, tenha segurança, jovem, que Deus está contigo, Deus tem abençoado a sua vida, você é um bendito de Deus, um abençoado de Deus. Na prática, foi essa lição que Balaão não aprendeu. Ele até entendeu em um momento inicial que não deveria agir de forma contrária ao que Deus lhe orientou. Números 22 e 13. Então, Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Mas logo ele sucumbiria à constância dos apelos daqueles povos. Também porque ele deixou a ganância entrar, invadir seu coração. Insistindo no erro, segundo tópico, vamos ver a insistência no erro. Podemos ver que Balaão, em um primeiro momento, obedeceu a Deus. Números 22, 14. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas, todos os príncipes dos Moabitas, e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusa vir conosco. Entretanto, o rei dos Moabitas não se deu por vencido e insistiu com Balaão a fim de conseguir seu objetivo. Olha como o adversário trabalha. Ele insiste, não é? Ele insiste até ver se consegue. Assim, diz Balaque, filho de Zippor: rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Números 22, versículos 16 e 17. Aquela era uma oferta tentadora, um rei disposto a premiar um homem apenas para que ele lançasse pragas contra um povo. Então, a Bíblia chama isso de o prêmio da injustiça. Balaão amou o prêmio da injustiça. O Senhor abriu a boca da jumenta. Advertido por Deus a não dar prosseguimento ao seu plano, Balaão passa por uma experiência sem precedentes. Vamos ver? Vamos ouvir aqui? Então, ouvir um animal falando. A jumenta com a qual ele costumava viajar conversa com ele, conversa com Balaão. Em nossos dias, atenção jovem, atenção professor, em nossos dias é comum pessoas dizerem de forma jocosa que se Deus usou a mula ou a jumenta para falar com Balaão, pode usar qualquer outra pessoa também. Agora vamos chamar a atenção para isso aqui. Ocorre
que a Bíblia não diz que Deus usou a jumenta para falar com Balaão. A palavra de Deus é enfática em deixar claro que Deus falou aos pais de diversas maneiras pelos profetas, segundo está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 1. A mesma Bíblia diz que Deus abriu a boca do animal e ele questionou Balaão por ter apanhado. A partir desse diálogo, o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor. O anjo, sim, tratou com Balaão. Então é preciso ter muito cuidado para discernirmos essas coisas. Tendo chegado aonde onde estava Balaque, Balaão foi a 3 lugares diferentes. Vamos ver. Quiriate-Uzote, Pisga e Peor. E em todos esses lugares suas palavras foram dirigidas por Deus, que abençoou o seu povo. Apesar dessas experiências, Balaão ainda estava desejoso de ser honrado, remunerado, para que Israel fosse punido de alguma forma. Em todas aquelas ocasiões, em todos aqueles lugares, Deus colocou as palavras na boca de Balaão e ele abençoou. Vamos ver o último tópico. Quando a ambição vence o discernimento. A ambição vence o discernimento. Então, aí que já cedeu realmente a tentação. Mudar de lugar não muda o que Deus disse. É curioso o fato de que o homem sem Deus pode desprezar a revelação divina, tende a adquirir crendices que irão nortear suas ações e sua fé. Balaque conduziu Balaão para mais de uma localidade, imaginando que, de alguma forma, conseguiria fazer com que um Deus, com D minúsculo, pudesse inspirar o vidente a lançar pragas contra os hebreus. Porém, em Quiriate-Uzote, a palavra de Deus foi: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Números 23 e 8. Em Pisga é dito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, diria ele, não o faria? Números 23, 19. Em Peora, a palavra foi: que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Números 24, 5. Então, o lugar não pode mudar a palavra de Deus. Daniel saiu de Israel, foi para a Babilônia, ele e os seus companheiros, e lá ele propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, e eles ficaram firmes em terra estranha e Deus os abençoou de forma poderosa. Daniel e seus companheiros foram fiéis, Deus honrou a fidelidade dos seus filhos, jovens tementes a Deus que cumpriram a palavra de Deus e obedeceram até o fim em terra estranha. Vamos ver esse tópico aqui, a insistência no erro. A palavra de Deus nos diz que em Quiriate-Uzote o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão. Em Pisga, encontrando o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca. E em Peor veio sobre ele o Espírito de Deus. Com todas essas intervenções sobrenaturais, como Balaão continua insistindo no erro? Como ele continuou insistindo no erro? Que coisa! Parece-nos que ao perceber que Deus não mudou seu posicionamento, Balaão deixou de tentar amaldiçoar o povo de Deus por meio de imprecações. Mas ele não desistiu de receber a sua recompensa prometida pelos moabitas e midianitas. Ele apenas mudou de tática. Observe que o inimigo trabalha dessa forma também. Ele muda, às vezes, de tática, de artimanha, mas é o mesmo inimigo, é o mesmo inimigo mortal. Quando se pôs a ir com os mensageiros de Balaque, Balaão ouviu do anjo de Deus, Números 22, 32. Eis que saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Essa fala por si só, já deveria ter convencido Balaão para que ele não fosse levar adiante aquele plano. Já seria o suficiente para mover o coração daquele homem ambicioso, mas ele insistiu.
Por último, lançando tropeço. Olha agora a tática e olha agora a forma que aquele homem maligno usou de malignidade para tentar derrubar Israel. Lançando tropeço. O vidente ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Apocalipse 2,14. Então o vidente quem? Balaão ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Dessa forma, Deus se tornaria o opositor do seu povo por causa dos pecados cometidos. Se tentar amaldiçoar o povo de Deus não deu certo, com certeza, apelar para a carnalidade dos filhos de Israel trouxe a recompensa que Balaão buscava. Observe que a mudança de tática foi agora para colocar tropeços. Mulheres orientadas a desviarem os israelitas pela sedução, conduzindo-os à idolatria e à prostituição, causando a morte de 24 mil por meio de uma praga em forma de juízo divino, lá em Números 25 e 9. Então nós queremos mais uma vez falar que o inimigo ele age da mesma forma. Muda as táticas, muda a maneira de agir, mas é o mesmo. Né? Balaão começou sua história como uma pessoa que ouvia a Deus, mas se tornou depois um mercenário. Então houve uma mudança de posicionamento, houve uma mudança ali de estado. Era um homem que ouvia a voz de Deus e depois se tornou um mercenário. Né? Foi em busca do prêmio, da injustiça, o dinheiro amaldiçoado, do dinheiro maldito. A tentação de fazer a nossa própria vontade sempre terá seu preço. Nós não podemos fazer a nossa vontade. O preço é alto. Vamos ouvir a voz de Deus e procurar fazer a vontade do Senhor. Balaão poderia ter entrado para a história como um personagem que aprendeu a ser fiel a Deus, mas passou a ser conhecido como um vidente maligno, cujo conselho matou a ele mesmo e outras milhares de pessoas, porque ele pereceu porque amou o prêmio da injustiça. Querido jovem, eu desejo a você uma excelente aula nesta semana. Professor, que Deus te use poderosamente. Vamos todos à escola bíblica dominical aprender a palavra de Deus, pois Deus é maravilhoso e tem lições extraordinárias para nós através da IBD. Deus abençoe, o Espírito de Deus possa realmente trabalhar em cada coração, que nós possamos glorificar o nosso Deus e agradecer a Ele por tudo. Oremos. Soberano Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade, Senhor. Louvamos o teu nome porque digno és de receber a honra, a glória e o louvor. Senhor, sou grato a ti por esta oportunidade de estar aqui através desta plataforma falando do teu grande amor, trazendo lições, Senhor, para a escola bíblica dominical, para as pessoas que estão participando deste canal, estão se inscrevendo, que o Senhor possa abençoar rica e poderosamente. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Inscreva-se nesse canal, dê o seu like, ajude-nos a levar mais conteúdos a mais pessoas. Você pode ativar o sininho de notificações para que receba nossos conteúdos em primeira mão. A todos, nosso muito obrigado e até um próximo vídeo. E não esqueça de, mais uma vez, cumprimentar os nossos queridos irmãos do Portal IBD. Nosso muito obrigado. Nossos vídeos estão aí nesse portal. Nosso muito obrigado. Deus abençoe a todos. E até um próximo trabalho em nome de Jesus.